Olá, muitas pessoas se perguntam qual é o benefício de recordar vidas passadas, de fazer as investigações do inconsciente, que é o que chamo popularmente de regressão. Eu vou procurar explicar aqui nesse vídeo o que eu aprendi em cerca de 30 anos utilizando esse procedimento dentro dos tratamentos com a psicoterapia reencarnacionista, essa nova psicologia baseada na reencarnação, e de acordo com o método ABPR, da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, com a qual nós trabalhamos desde 1996, com a nossa associação ter sido fundada em 2004 por um pequeno grupo de abnegados idealistas e hoje já ocupando cerca de metade dos estados brasileiros, e milhares de psicoterapeutas reencarnacionistas formados e em formação e indo para outros países. São vários os benefícios de recordarmos vidas passadas e os períodos intervidas, e também eu vou passar para todos uma informação muito importante a respeito da ética nesse procedimento, de como é possível conciliar recordação de vidas passadas com a lei do esquecimento, que é algo aparentemente inconciliável, mas seguindo o que preconiza o Livro dos Espíritos, o livro básico da doutrina espírita, na questão 399, que diz que é permitido recordar o passado, desde que o comando dessa recordação, que significa que vidas passadas vão ser disponibilizadas, esteja a cargo dos seres espirituais superiores, nunca a serviço da curiosidade, nunca incentivando o reconhecimento. Eu vou explicar melhor daqui a pouco como é que nós conseguimos ajudar as pessoas para que seus mentores disponibilizem a recordação de algumas vidas passadas e dos períodos intervidas subsequentes a cada uma dessas vidas passadas, conforme é a ética da nossa escola. Os benefícios de recordar vidas passadas e os períodos intervidas. Um deles é nós podermos recordar para o que nós viemos reencarnando há séculos ou milhares de anos, se nós viemos aproveitando essas passagens pelo chão terreno ou não viemos. E eu preciso informar que a grande maioria de nós não vem aproveitando essas passagens da maneira adequada, geralmente mais passando pela Terra do que realmente se alcançando uma evolução consciencial, uma evolução pessoal, uma evolução social, espiritual, uns por caírem nas armadilhas terrenas de poder, de ganância, de vaidade, de superficialidade, de futilidades, de aquisição de bens materiais, de títulos e etc. E outros, a grande maioria da raça humana, devido à ação dessas pessoas, terem assim uma vida tão difícil que elas mal e mal conseguem sobreviver e a sua vida se torna um permanente hoje para prover a sua alimentação, moradia, água, condições sanitárias mínimas, educação de um nível muito, muito inferior ao que merecem, ou seja, alguns com poucos com muito e muitos com pouco ou quase nada. Tudo isso faz com que uns e outros não consigam aproveitar realmente essa encarnação
uns por caírem na superficialidade, nessa questão que chamo de aproveitar a vida, porque a vida é muito curta, porque a vida é uma só, quando nós sabemos que a nossa vida é eterna e que nós estamos aqui há centenas de milhares de anos e ficaremos mais um tanto ainda até alcançarmos um nível consciencial que nos permita acessar outros planos, outras dimensões, a vida em outros lugares. E a grande maioria da humanidade lutando pela sua sobrevivência. Isso tudo faz com que as sessões de investigação do inconsciente nos mostrem como nós viemos apenas passando pela Terra sem um real aproveitamento, o que pode estar se repetindo hoje. Nós encontramos nessas investigações, nessas regressões, como chamam popularmente, o que nós chamamos de personalidade congênita, que é um padrão comportamental nosso que viemos mantendo há séculos ou milhares de anos e ainda apresentamos da mesma maneira, um pouquinho melhor, até um pouco pior também. O que é a personalidade congênita? Significa que nós somos como somos porque nascemos assim, na infância que nós cocriamos, naquelas condições que nós, como se diz popularmente, pedimos, com aquele pai, com aquela mãe, com aquela família, porém todos sujeitos ao livre-arbítrio durante a encarnação. Nós preparamos o cenário, mas os atores podem improvisar. E aí pode acontecer, inclusive, injustiças na nossa infância, na nossa família, ou no nosso grupo social ou racial, que não estava escrito que tinha que ser assim. Essa crença de que tudo está certo, tudo que acontece tinha que ser assim, contraria totalmente a noção do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio antes de reencarnar, pré-reencarnatório, mas nós temos também o livre-arbítrio durante a encarnação. Nós e todas as pessoas da nossa família e as pessoas em geral. Mas, como nós viemos de uma encarnação para outra apenas trocando de corpo, que o mundo espiritual chama de casca, e nada mais é do que uma casca mesmo, mas somos sempre nós, é mais do que óbvio, é lógico que sendo sempre nós trocando de corpo, trocando de casca, nós vamos mantendo as nossas características de personalidade, as nossas tendências, as nossas inferioridades, as nossas superioridades, nossos dons, nossos talentos, nossas dificuldades, nossos bloqueios ou facilidades. Trocamos de corpo, trocamos de casca, como trocamos de roupa de um dia para o outro, e que basicamente não mudamos nada, apenas o invólucro. Essa noção de como nós somos parecidos conosco hoje, há séculos ou milhares de anos, nos leva para a pista daquilo que todo reencarnacionista quer saber. Para o que eu reencarnei? Qual é a minha proposta de reforma íntima? O que eu vim fazer aqui na Terra dessa vez? Por que eu saí da minha casa terrena, lá no plano astral superior, vim aqui para o chão passar décadas, ou mais ou menos décadas? Qual foi a finalidade disso? Qual é o propósito? E a reforma íntima, que todo reencarnacionista quer saber, e parecia um mistério insondável, revela-se que não é nem um mistério e também não é insondável. É possível sabermos, mas precisamos recordar
4, 5, 6, 7, 8 vidas passadas, para nos reconhecermos esse tempo todo, nos compararmos como nós somos hoje e para vermos quais inferioridades vêm melhorando ou se mantendo ou até piorando, quais as superioridades que tínhamos e ainda temos e estamos exteriorizando ou não. Ou seja, é uma grande viagem, digamos, no tempo, pelo método da nossa associação. Eu posso falar da nossa escola. Eu não posso falar das demais escolas no Brasil e em outros países. O método, para nós, comandado pelos mentores espirituais das pessoas, que disponibilizam as vidas passadas que eles entendem que a pessoa pode acessar, pode recordar, ou para encontrar a sua personalidade congênita e começar a entender a sua proposta de forma íntima, ou então um outro grande benefício dessas recordações do passado que estão dentro do nosso inconsciente, por isso que nós chamamos de investigação do inconsciente, a origem, a causa das fobias, do pânico, das depressões severas resistentes a tratamentos, das dores físicas crônicas, como por exemplo a fibromialgia, a epidermólise bolhosa, que é o chamado fogo selvagem, que nós temos tido um sucesso absoluto em relação a essa, nem posso chamar de doença ou patologia, porque não é uma doença e não é uma patologia, são sintonias com vidas passadas. As explicações a respeito do transtorno do espectro autista e muitos casos de nível 1, em que existe até uma certa dúvida, um questionamento se aquela criança ou adulto pertence a esse transtorno do espectro autista ou não, muitas vezes tem mostrado que não. São sintonias com situações de passado. Já os casos mais graves, chamados nível 3, são casos kármicos, que não vieram exatamente para ser curados, vieram para ser expurgados, uma limpeza da nossa alma. Também pessoas que têm uma melancolia, uma tristeza, uma sensação de solidão, de abandono, uma sensação de ser um peixe fora d'água, uma saudade vaga de alguma coisa que eles não lembram, recordando essas vidas passadas e os intervidas, geralmente encontramos a origem, a explicação dessas sensações, mas essas recordações do passado não são apenas para saber. Esse é o efeito consciencial, o efeito terapêutico, que é a melhora ou a cura dos sintomas, é promovido através do desligamento dessas situações traumáticas de vidas passadas. E o desligamento é algo extremamente fácil de fazer. Basta a pessoa, ou se ela não conseguir, porque não é tão fácil assim também recordar vidas passadas e muito menos os intervidas. Então aí nós fazemos, nós psicoterapeutas reencarnacionistas da nossa escola, fazemos o que pode se chamar de regressão à distância, que nós chamamos de investigação do inconsciente não pessoal, com autorização dos mentores da pessoa, sem a pessoa precisar estar presente, sem nenhum procedimento da parte dela. Nós, eu e os membros da nossa equipe, conseguimos acessar o inconsciente dessas pessoas que podem estar em outras cidades, outros estados e, muitos casos, em outros países. Ou então, se a pessoa conseguir, ela mesma acessa aquela situação inicial naquela vida passada que os seus mentores espirituais
respeitando a hierarquia e respeitando a lei do esquecimento, disponibilizam para a recordação, como se fosse o telão que existe no mundo espiritual durante a terapia realizada lá no Intervidas. E a partir daí basta recordar toda aquela vida, até o final daquela vida, continuar recordando até ter chegado no astral superior, continuar recordando o Intervidas, até todas as ressonâncias do que a pessoa levou consigo para o mundo espiritual, dores, medos, sensações, sensação de baixa autoestima, ou de vaidade, ou de orgulho, ou dores assim físicas, embora não tenha mais o corpo físico, aquilo permanece no que pode ser chamado de aura ou perispírito, e aos poucos, lá no Intervidas e na recordação feita agora, atualmente, aquilo vai passando gradativamente. Não basta a pessoa recordar, ou nós recordarmos pela pessoa, que ela chegou no mundo espiritual e já podemos terminar a sessão. Ainda é pouco. Temos que recordar até tudo ter passado, sejam questões físicas, psicológicas, traumas, dores, etc., até ter alcançado o que nós chamamos de ponto ótimo. E aí podemos ir encerrando a sessão. Então percebam, é apenas um deslocamento da sintonia, de onde ela estava, mal sintonizada, tanto que vinham vários sintomas para hoje, e quando termina a sessão, isso lá no passado, ela está muitíssimo bem sintonizada no mundo espiritual, no Intervidas lá do passado, ótima. Ou seja, desloca-se a sintonia de uma situação traumática, ou muito traumática, ou ruim, ou péssima, para um momento maravilhoso. Alguém pode perguntar, mas isso é no passado? É uma recordação do passado? Sim, é uma recordação do passado. Mas temos que lembrar que o tempo não existe, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, concomitantemente. E, com isso, as pessoas vão melhorando muito ou muitíssimo. As fobias, os pânicos, as depressões que vêm do passado, as dores físicas crônicas, a fibromialgia, a epidermólise bolhosa, tantas patologias, entre aspas, doenças, entre aspas, que são apenas sintonias com traumas de vidas passadas. E percebam, como para ela desligar dessas vidas passadas, ela precisa recordar, ou nós recordarmos por ela, à distância, toda aquela vida passada e o Intervidas, a pessoa acaba, ou ela percebendo, ou nós fazendo e gravando e mandando a gravação para ela através do Drive para o seu WhatsApp, como ela era naquela vida passada, como ela era em várias vidas passadas e como ela é hoje. Essa comparação de como ela era e como ela é mostra para a pessoa para o que ela vem reencarnando, para o que ela reencarnou, qual é a sua proposta de reforma íntima, desde aqueles séculos até hoje, se vem conseguindo, não vem conseguindo, o muito, ou pouco, ou quase nada, que é o mais frequente. E também, quando a pessoa recorda, então, os períodos intervidas, que é quando ele vai para o mundo espiritual antes de reencarnar novamente, aí é um outro grande benefício das investigações do inconsciente, das regressões, pelo método ABPR.
a pessoa recorda como ela é quando está em casa. Ou seja, ela recorda quando está no chão terreno e ela recorda como ela é quando volta para o mundo espiritual, para o período intervidas. Quando está aqui no chão, a pessoa recorda superioridades, mas muitas inferioridades. Quando recorda quando voltou para o mundo espiritual, pela elevada frequência do local e pelo ambiente, vão ativando-se os chakras superiores da pessoa e desativando-se gradativamente os chakras inferiores. E ela começa a revelar as suas superioridades. Então, ela pode se comparar em 7, 8 sessões como ela era quando estava na Terra e como ela é atualmente quando está na Terra. Mas também pode comparar como ela era quando ia para o mundo espiritual e de quando ela está hoje aqui na Terra. E esse é um grande benefício, porque a pessoa percebe, nós percebemos, isso é regra geral, que nós somos muito melhores, muito mais evoluídos quando estamos em casa do que quando estamos em viagem. E aquilo se torna um modelo, um exemplo para nós de como nós podemos evoluir. Então vejam quantos benefícios nessa recordação ética. Estou falando da nossa escola. Não estou falando de outras escolas que muitas vezes não respeitam a ética, não porque queiram prejudicar as pessoas, absolutamente, porque não estão ainda suficientemente atentos a essa questão básica da recordação do passado, de respeito à ética, para evitar danos psicológicos da pessoa acessar informações que ela não poderia acessar, como também danos kármicos, de se inteirar, de recordar situações que ela não deveria ainda acessar. E essas infrações kármicas não são apenas para a pessoa, são também para o próprio terapeuta ou a terapeuta. Pelo Mestre BPR, como eu estou explicando direitinho, quem determina o que vai ser acessado são os mentores espirituais da pessoa, conforme está na questão 399 do Livro dos Espíritos. Nós não incentivamos o reconhecimento. A pessoa recorda o que os seus mentores querem que ela recorde. Como se fosse o telão na terapia que é realizada com todos nós, ou individual, ou em grupo, quando estamos de volta em casa, lá no chamado Intervidas, no mundo espiritual. Um outro grande benefício dessas recordações acontece quando os mentores mostram alguma vida passada aqui na Terra em que nós éramos muito melhores do que somos hoje. Tínhamos mais amor, mais doação, mais caridade do que estamos demonstrando hoje. Não é que tínhamos mais, nós exteriorizávamos mais naquela vida do que hoje, mostrando para a pessoa, olha, você já teve uma vida assim, que você fazia isso, isso e isso, esse dom, esse talento, esse amor, essa vontade está dentro de você. E você está exteriorizando pouco ou está bloqueando. Então essa comparação faz com que a gente resolva ser muito parecido como já fomos numa vida passada. Aí vejo que não é uma reforma íntima, aí é uma evolução, é uma melhoria nossa pessoal que transborda para a nossa família, para o social, para o planeta, para os animais, para o espiritual. E também muitas vezes um dom, um talento que tínhamos numa vida passada e que hoje ainda não estamos
exteriorizando ou algo que tínhamos muita vontade de desenvolver, mas ficou apenas à vontade, nós percebendo, recordando que já tínhamos esse dom, esse talento, essa vocação, os mentores estão mostrando, você tem essa capacidade, você pode liberar. E como eu falei antes, também a nossa comparação entre como nós somos quando estamos no astral e como nós somos quando estamos na Terra, incluindo essa vida atual. Então, são grandes, enormes benefícios que a recordação ética das vidas passadas e dos períodos intervidas proporcionam a todos nós, dentro do tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, essa nova visão psicológica baseada na reencarnação, a maior revolução da história da psicologia desde Freud, na verdade, continuando o trabalho do mestre vienense, de Charcot, de Breuer, próprio Freud, Dr. Jung e outros mais contemporâneos, nós estamos apenas continuando o trabalho desses ícones, de investigarmos o inconsciente, mas estamos indo mais profundamente e encontramos a reencarnação. Então, a reencarnação, que sempre foi considerada um assunto religioso, espiritual, continua sendo e vai continuar sendo, mas agora ela adentra o consultório dos psicoterapeutas que acreditam na reencarnação, ou seja, a reencarnação agora enquanto um assunto psicoterápico. Então, essa é a mensagem que eu quero transmitir a todos, em meu nome, Mauro Quitico, médico, residente aqui em Porto Alegre, que iniciou esse trabalho há cerca de 30 anos atrás, atendendo a um pedido de um grupo de seres do plano astral, os criadores da psicoterapia reencarnacionista na Terra, os nossos dirigentes espirituais, e em nome da diretoria da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Você pode acessar mais informações no site da associação, portal abpr.org, no meu site, mauroquitico.com.br, no meu Instagram, @MauroQuitico. Você pode conhecer muito do que eu venho aprendendo e transmitindo a todos através do curso online, com dezenas de vídeos, a psicologia da reencarnação, que pode ser adquirido no meu site ou na própria Hotmart, e também através dos 21 livros que eu já escrevi, e mais os 2, 3 que estão aqui na minha cabeça, prontos para serem escritos. O mais recente, o Autismo e Reencarnação. E em breve quero escrever a Epidermólise Bulhosa e a Reencarnação. Então receba meu forte abraço, estamos juntos, nós reencarnacionistas, ou as pessoas que têm alguma dúvida se a reencarnação existe ou não, se questiona de alguma maneira uma decisão tomada pela Igreja Católica de antigamente, no segundo concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, quando por motivos que todos nós conhecemos, foi decretado que a reencarnação não existe. Foi apenas um decreto, mas ela existe. Ela faz parte da justiça divina. Ela traz o sentido para a vida, e o sentido é para frente, um antes e um depois. E agora, graças ao pioneirismo da psicoterapia reencarnacionista, a reencarnação está no consultório psicoterápico. As pessoas
que são da área da saúde oficial ou alternativa, da área da educação, médios trabalhadores de centros, podem fazer o nosso curso de formação. Já estamos em 14 estados do Brasil, com 26 professores, ou seja, quem quiser tornar-se um psicoterapeuta reencarnacionista profissional, pode se informar a respeito no portal ABPR ou falar comigo através do meu site maurocrítico.com.br. Então, espero que eu tenha explicado direitinho a respeito desse procedimento, para que todos saibam para que ele serve, quais são os benefícios, mas a ética que deve predominar, vigorar nessa recordação de vidas passadas, como eu falei antes, estou falando da nossa escola. Até mais então, tchau, tchau.